Daniel é um daqueles livros absolutamente interessante. Ele, por um lado, ele é bastante conhecido, sobretudo por conta de suas histórias de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente e Daniel na cova dos leões, mas, por outro lado, também desconhecido, sobretudo em relação à sua segunda parte, a partir do capítulo de número 7, que é a parte escatológica, contém ali algumas profecias preditivas, e eventualmente essa parte pode causar, por conta da dificuldade de ler e compreender, alguma confusão, medo, admiração, coisa do tipo. No entanto, nós teremos oportunidade ao longo dos próximos meses, pela manhã, de analisarmos todo esse material, do capítulo 1 ao capítulo de número 12. Hoje, o nosso objeto de análise será Daniel, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. E nós vamos fazer essa análise sob o tema A Manifestação da Providência de Deus. Como o texto é longo, nós faremos a leitura na medida em que a exposição prossegue. Então, ao longo de toda a exposição, por favor, fique com a sua Bíblia aberta. Mas antes de analisarmos o capítulo de número 1, é importante que entendamos o porquê esse livro foi escrito. Entre outras razões, o livro de Daniel ele foi escrito para que os judeus soubessem que, embora eles estivessem em um momento de dificuldade, ou seja, embora eles estivessem exilados sob a disciplina de Deus, Deus estava cuidando do seu povo escolhido. Ou seja, dito de outro modo, a história dos judeus não estava sob o comando de Nabucodonosor, tampouco de seu exército. E a proposta, talvez a proposta principal desse livro, seria encorajar os israelitas enquanto eles sofriam a dor por estarem distante de casa, por estarem longe de casa. Além, evidentemente, de oferecer algumas orientações de como eles deveriam viver em terra estrangeira. Além disso, os israelitas tomariam conhecimento do tempo da vinda do Messias. Há uma série de profecias explícitas ao longo do livro de Daniel em relação a Cristo. Entre outras coisas, os israelitas também conseguiriam entender que o cativeiro babilônico seria temporário. O domínio da Babilônia também seria temporário, mas enquanto durasse, Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava manifestando a sua providência. O capítulo de número 1 de Daniel, ele mostra basicamente que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mesmo em um ambiente inóspito, mesmo em um ambiente hostil, ou seja, desfavorável para a vida cristã, jovens permaneceram íntegros, fiéis e, sobretudo, não negociaram os seus valores religiosos, os valores religiosos que eles haviam aprendido com seus pais em sua família. Por isso, a vida de Daniel e seus amigos é um bom exemplo para a gente, ou é um bom exemplo que nos ajuda a explicar ou a ilustrar que é possível viver de um modo íntegro, de um modo incontaminado, mesmo em meio a uma cultura hostil. É possível permanecer íntegro, confiante e sempre dependente da providência de Deus, não da sua própria capacidade de permanecer íntegro diante das dificuldades ou em uma cultura hostil. Porque é Deus quem preserva, ou melhor dito, é Deus quem nos preserva e opera em nosso coração a verdadeira fidelidade. Daniel e seus amigos, eles decidiram não se corromper. Uma decisão difícil, uma decisão que evidentemente encontraria alguns obstáculos, mas que foi correspondida com a graça de Deus, com a bênção de Deus.
O capítulo 1 de Daniel realça não tanto a fidelidade daqueles jovens, como é muito difundido acerca desse capítulo, mas a fidelidade de Deus com o seu povo, a fidelidade de Deus com esses jovens, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e portanto não apenas a fidelidade desses jovens. Você está com o texto aberto, e o capítulo 1 ele pode ser dividido em pelo menos 4 partes. Acompanhe comigo. Versos 1 e 2 é uma descrição do ataque do exército caldeu sobre Jerusalém. Entre os versos 3 e 7, o autor do livro introduz Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre os versos 8 e 16, Daniel e seus amigos recusam a comida e a bebida do rei e fazem um pedido. E finalmente, por fim, entre os versos 17 e 21, que é a parte final, é composta aí por uma descrição da bênção de Deus sobre os 4 jovens. Portanto, analisemos esse texto. Acompanhe comigo, versos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja, o livro de Daniel, ele é aberto, por assim dizer, com uma descrição de um cumprimento de uma série de advertências que Deus havia dado a Israel por meio dos profetas. Ou seja, o principal ponto seria que se não houvesse entre os profetas, sobretudo Sofonias, Jeremias e Abacuque, se não houvesse arrependimento, Deus julgaria e disciplinaria o seu povo por causa de suas muitas transgressões. Deus já havia falado por meio dos profetas, sobretudo por esses profetas que eu citei, Sofonias, Jeremias e Abacuque, mas também outros profetas, que Deus castigaria o seu povo, sobretudo pelos caldeus. Por exemplo, o texto de Abacuque é claríssimo no capítulo 1, que Deus levantaria os caldeus e os usaria como instrumento de sua disciplina sobre o seu povo. Deus mesmo levantaria essa nação pagã para ser o seu instrumento de correção sobre os judeus. Os eventos descritos logo no início do texto de Daniel, eles estão em torno do ano de 605 a.C. O cenário político nessa época era bastante conturbado. Nabucodonosor havia derrotado a Assíria em 612 a.C., foi a partir de 612 que a Babilônia começou a despontar, por assim dizer, como a maior potência mundial da época. Na sequência, logo após a derrota dos assírios, alguns assírios fez uma espécie de coalizão com os egípcios na tentativa de subjugar a Babilônia, mas também eles foram destruídos. Eles foram vencidos. Nabucodonosor os derrotou. E ele começou a ganhar prestígio internacional, sobretudo depois do ano de 609, foi quando Jeoaquim, o rei descrito aí no verso de número 1, ele foi empossado como rei do Reino do Sul, portanto, sobre Jerusalém, por Faraó Neco II. Isso está, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 23, verso 34. Quando o exército caldeu sitiou Judá, o rei Jeoaquim ele não conseguiu oferecer absolutamente nenhuma resistência, porque ele tinha uma dependência político-militar dos egípcios. Os egípcios já haviam sido derrotados pelo exército caldeu, portanto, ele não conseguiu suportar a pressão de Nabucodonosor. Por isso o texto diz, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, ou seja, no ano de 605 a.C., rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
Muitos de vocês que participaram, sobretudo da nossa conferência teológica, do retiro, que nós falamos sobre Daniel, sabem que, de fato, aconteceram 3 invasões. O texto, o capítulo de número 1, ele é iniciado com a primeira invasão. E é nesta invasão que esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são levados em cativeiro. Além dessa série de advertências que eu disse a vocês, que Deus deu a ajudar por meio dos profetas, havia também uma descrição, ou melhor dito, a descrição, se você pegar Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28, entre as consequências da desobediência, o texto é bem claro em dizer que seria exílio, que seria um período exilado, uma nação a subjugaria ou subjugaria o povo do Senhor. Por essa razão, Deus estava cumprindo a sua palavra ao disciplinar o seu povo. E para isso usou os caldeus, como eu já disse a vocês, como instrumento de disciplina. Perceba no texto que, além dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor fez um pedido a Aspenaz, que foi o chefe dos eunucos. Acompanhem comigo, versos de número 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Veja que Nabucodonosor pediu a Aspenaz que trouxessem, ou que ele trouxesse, alguns dos filhos de Israel. E logo após tem a especificidade, tanto da linhagem real como dos nobres, ou seja, tanto das famílias que compunham a realeza, ou da família que compunha a realeza, quanto das famílias dos nobres. E alguns requisitos são expostos, são dados. Quais sejam? Primeiro, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Segundo, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Terceiro, competentes para assistirem no palácio do rei. Todos aqueles jovens que preenchessem estes requisitos seriam ensinados na cultura e na língua dos caldeus, conforme diz o texto bíblico. Mas perceba que Nabucodonosor, ele estabelece qualificações que poucos teriam. Ele está preocupado, em primeiro lugar, com estética, porque o texto diz, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, ou seja, jovens que fossem perfeitos fisicamente, sem desarranjo algum. Segundo, jovens que tivessem uma capacidade intelectual aguçada, porque os jovens, diz o texto bíblico, eles deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Ou seja, eles deveriam ter qualificações mentais específicas. Essas qualificações intelectuais deveriam permitir o processamento de informações, um raciocínio lógico refinado, resolver problemas e, sobretudo, uma capacidade cognitiva bem desenvolvida. Ou seja, eles deveriam ter aptidão para a aprendizagem, eles deveriam aprender com destreza. Além disso, havia uma outra preocupação com a capacidade social daqueles jovens. Ou seja, eles deveriam ter um conjunto de comportamentos, atitudes e competências que os permitissem sucesso nos relacionamentos. Porque o texto diz, competentes para assistirem no palácio do rei. Ou seja, jovens bem relacionados, com uma personalidade que facilitasse o relacionamento, capazes, é o que o texto diz, capazes de assistirem na corte real. Portanto, os jovens que fossem da realeza ou das famílias nobres
e tivessem tais qualificações, eles seriam submetidos a um programa acadêmico, em que eles aprenderiam a cultura, sobretudo a cultura e a língua dos caldeus. Isto é, eles seriam preparados para altos cargos no governo da Babilônia. Esses jovens não seguiram apenas um programa acadêmico marcado pela língua dos caldeus, pela cultura e pela literatura, mas havia também uma dieta descrita pelo próprio rei para eles. Versos de números 5 e 6. Diz o texto: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, o rei não apenas determinou as qualificações, mas também a sua dieta, a sua alimentação, a sua bebida. O que mostra que Nabucodonosor, ele não brincava no treinamento de homens que homens que serviriam não apenas o próprio rei, mas como a Babilônia como um todo, ou seja, o seu governo. Por isso ele passa qual seria o cardápio de refeições que os jovens deveriam ter diariamente. E a composição está aí: finas iguarias do rei, ou finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Ou seja, aqueles jovens comeriam da comida do rei e beberiam da bebida do rei. Em outras palavras, eles comeriam e beberiam o que havia de melhor no Império Babilônico. Eles teriam a melhor comida. Os objetivos, evidentemente, estavam bem estabelecidos, porque esses jovens, depois de aprovados, eles serviriam ao Império Babilônico em diferentes posições. E entre esses jovens, diz o texto bíblico, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Além de treinar esses jovens, percebam a construção do capítulo 1, ou a construção formativa da Babilônia para esses jovens no capítulo 1. Além de treinar esses jovens na cultura, língua e literatura babilônica, determinar a sua dieta, isto é, aquilo que eles comeriam e beberiam todos os dias, os seus nomes também foram mudados. Verso de número 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Na cultura hebraica, queridos irmãos, os nomes eram absolutamente importantes, porque eles representavam a relação do judeu com o seu Deus, ou representava a sua experiência religiosa. Por isso que os nomes estavam geralmente ligados ao próprio Deus. Por exemplo, Daniel significa meu juiz é Deus. Ananias significa Jeová é gracioso. Misael significa quem é o que Deus é. E Azarias significa Jeová ajudou. Agora, o que é interessante é que esses nomes eles foram trocados por nomes babilônicos, mas não foi uma troca casual, senão bastante intencional, porque assim como os nomes hebraicos expressavam a experiência religiosa do judeu, os nomes babilônicos atribuídos a esses jovens também expressavam ou faziam conexão com os deuses pagãos da Babilônia. Por exemplo, Daniel foi mudado para Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Bel é outro nome aí para Marduk, que era o principal deus babilônico. Ananias foi mudado para Sadraque, que significa o comando de Acu, o deus lua. Misael foi mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu. E por fim, Azarias foi mudado para Abednego, que significa servo de Nebo. Ou seja, perceba que todos esses nomes faziam referência aos deuses pagãos. Era uma intenção
bastante pensada e bem construída da Babilônia para tornar esses jovens mais babilônicos, para submetê-los a um processo de babilonização, na tentativa de não apenas mudar o seu estilo de vida, mas mudar também a sua conexão religiosa, a conexão que eles tinham com o seu Deus. Mas perceba que, embora eles mudaram o nome, eles não conseguiram mudar o coração daqueles jovens. O seu coração, devoto a Deus, permaneceu intocável. Além disso, Daniel e seus amigos demonstraram confiança e dependência de Deus ao recusarem sabiamente as finas iguarias do rei. Acompanhe comigo do verso 8 ao 16. Diz o texto bíblico: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Embora o texto realce que foi Daniel aquele que tomou a decisão, ao que tudo indica, parece que os seus amigos também estavam envolvidos na tomada de decisão. Daniel aqui representava alguma espécie de liderança entre os seus amigos, por isso o texto diz, fazendo referência a Daniel, resolveu Daniel. Mas é evidentemente que foi uma decisão coletiva. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. É interessante notar que não foi apenas uma resolução qualquer, mas foi uma decisão firme. Perceba aí a palavrinha firmemente, entre duas vírgulas, que é um advérbio. Esse advérbio, ele quer descrever, ele quer falar alguma coisa sobre o verbo resolver. Ou seja, esse firmemente indica que a decisão daqueles jovens foi uma decisão firme, convicta e resoluta. Não foi uma decisão qualquer, foi uma decisão absolutamente consciente do que eles estavam fazendo. Embora o texto bíblico não dê as razões pelas quais Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar, essas razões, ou seja, não são apresentadas, ao que tudo indica, além da comida oferecida não estar de acordo com as leis dietéticas dos judeus, parece-me que Daniel e seus companheiros haviam tido alguma compreensão de que se eles aceitassem a comida do rei, a bebida do rei, eles estariam fazendo pelo menos duas coisas. Eles estariam endossando o programa babilônico e, segundo e mais importante, eles estariam indicando por meio da atitude que eles tinham agora um outro provedor, que não era mais Deus, e que a partir daquele momento, Nabucodonosor seria o seu provedor. Por isso que o texto diz que eles decidiram firmemente não se contaminar. Embora não diz as razões pelas quais,
diz com que eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho em que ele bebia. A ideia do verbo aqui traduzida, ou a ideia do verbo traduzido, melhor dito, por contaminar, é a ideia de corromper, modificar e perverter. Ou seja, Daniel e seus amigos, eles entenderam que se participassem daquela comida, eles estariam em alguma medida, em algum nível, se corrompendo, comprometendo a sua identidade e os seus valores religiosos. Daniel e seus amigos perceberam rapidamente que o rei Nabucodonosor havia os colocado sob um processo de babilonização, um programa absolutamente, volto a dizer, intencional, muitíssimo bem elaborado, na tentativa de tornar aqueles jovens judeus babilônicos. Em quais aspectos? Estilo de vida, identidade religiosa e, sobretudo, culturalmente. Por isso que Daniel e seus amigos fazem um pedido ao chefe dos eunucos. Um pedido que poderia ser classificado como bastante ousado. Final do verso 8. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por que o pedido de Daniel é absolutamente ousado? Porque foi o próprio rei que havia determinado a dieta deles. E, evidentemente, necessariamente, desobedecer ao rei seria colocar a sua cabeça a prêmio, ou seja, implicaria em punição severa. No entanto, o texto diz, no verso 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A despeito dessa punição severa e do medo do chefe dos eunucos, ele atendeu a Daniel e seus amigos. Daniel não tinha apenas um pedido. O pedido foi uma espécie de introdução. Na verdade, ele tinha um planejamento completo. Veja comigo, entre os versos 11 e 14. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, olha como Daniel foi ousado, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. O pedido de Daniel mostra mais do que ousadia. Na verdade, se o definíssemos como ousadia, seria uma definição bastante incompleta. Em realidade, o pedido de Daniel evidencia, mostra, demonstra a dependência que ele tinha de Deus. Demonstra alguém cujos valores religiosos eram inegociáveis. Daniel e os seus amigos, a gente consegue identificar isso pelo modo como eles construíram a sua fala. Eles estavam convictos que ao final do período de 10 dias, a sua aparência estaria melhor do que os demais jovens, ou do que os demais que estavam sob o mesmo processo acadêmico ou de preparação. Queridos, agora há uma coisa ainda mais interessante aqui. Perceba que ele faz esse pedido ao cozinheiro-chefe. O cozinheiro-chefe, naquela época, certamente era alguém que dominava a culinária babilônica. Ele sabia tanto do ponto de vista lógico, quanto do ponto de vista da ciência por trás da culinária, que ninguém, absolutamente ninguém, teria bons resultados estéticos e de força comendo legumes e bebendo água. Ou seja, ninguém esperaria que alguém se tornaria mais robusto com uma dieta simples de legumes. Mas o texto bíblico diz que o cozinheiro-chefe os atendeu. Ou seja,
o próprio Deus, manifestando a sua providência, inclinou o coração do cozinheiro-chefe para que atendesse ao pedido dos jovens. E o texto diz nos versos 15 e 16, que no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava apenas, tão somente, legumes. Resultado do experimento, queridos irmãos, uma aparência melhor e mais robustez. Ao que tudo indica, Deus não apenas inclinou o coração do cozinheiro-chefe, mas realizou um milagre, fazendo frutos, caules, raízes e sementes produzirem benefícios além daqueles descritos como nutricionais. Porque além de melhores, o texto diz que eles ficaram mais robustos, mais fortes. E os últimos 5 versos do capítulo 1 mostram que de fato Deus honra os que não se contaminam. Acompanhe comigo, primeiro do verso 17 ao verso 20. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e, entre todos, absolutamente todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Perceba que esses jovens estavam submetidos ao mesmo programa acadêmico de outros, mas eles obtiveram resultados distintos dos demais, porque a sua capacidade intelectual foi comparada não apenas em relação aos demais, que estavam sob o mesmo processo acadêmico, mas em todo o Império Babilônico. Portanto, não há outra conclusão, a não ser dizer que o desenvolvimento intelectual de Daniel e seus amigos não foi resultado do programa acadêmico babilônico, mas da bênção de Deus. O texto bíblico é bastante claro em afirmar que Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, verso de número 17. Ao mesmo tempo que estabelece um contraste entre aqueles jovens, esse contraste ele está estabelecido com a palavrinha aí, mas. É um contraste entre Daniel e seus amigos, porque o texto bíblico diz que a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos, ou seja, Daniel recebeu de Deus a capacidade de entender e interpretar visões e sonhos. Chegamos ao final do programa de aculturação impositivo, a tentativa de sobrepor a cultura babilônica à cultura judaica, tanto no seu estilo de vida. Aqui quando eu uso o termo cultura, eu estou usando o termo não no seu sentido forte, mas no seu sentido amplo, que abarca estilo de vida, concepção religiosa, costumes, crenças, etc. Daniel e seus amigos receberam outros nomes. Eles foram treinados na língua e cultura dos caldeus, além de passarem por esse programa acadêmico que eu acabei de descrever a vocês. Todo esse programa, eu já disse a vocês, foi bastante intencional e tinha apenas um objetivo: tornar aqueles jovens babilônicos preparados para servirem na corte real, preparados para estarem à disposição de Nabucodonosor e todo o seu império. Após o programa, chegou a hora de fazer um teste oral.
E nós sabemos que, via de regra, o teste oral, ele é mais difícil que o teste escrito. O teste escrito, você tem a possibilidade de se manter calmo. É você, o papel ali, aí você tenta lidar com as suas emoções. Mas o teste oral é alguém na sua frente o testando a sua capacidade, o seu conhecimento, e, portanto, via de regra, o teste oral envolve muito, não apenas a sua personalidade, mas também as suas emoções, e o nervosismo, via de regra, atrapalha quem está sendo testado. Entre os versos 18 e 20, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos, portanto, os trouxe à presença de Nabucodonosor para esse teste. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O resultado não poderia ser melhor. Além da boa aparência física, a conclusão do rei é absolutamente encantadora, porque mostra Deus manifestando a sua providência, porque não foram achados outros. Queridos, aqui nós não estamos descrevendo, comparando a uma cidade pequena, quando comparamos os habitantes de Santa Rita do Sapucaí, em relação aos habitantes de Santa Rita, que é uma cidade pequena. A capacidade desses jovens foi comparada à capacidade de todos os magos, astrólogos da época do Império Babilônico, absolutamente todos aqueles que serviam ao Império Babilônico. Além disso, o texto ainda é enfático no verso 20, em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou não um pouquinho mais capazes. A forma como a frase é construída, os termos são postos, indica ênfase, 10 vezes mais capazes do que todos os magos, encantadores, astrólogos que havia em todo o seu reino. Não há outra conclusão, queridos irmãos, a não ser afirmar que Deus, de fato, abençoa os que não se contaminam, aqueles que mantêm a sua identidade, mesmo em ambientes inóspitos, aqueles que, mesmo em um programa de aculturação, a despeito de conseguirem fazer algumas coisas externas, como mudança de nomes, não permitem que mudem os seus valores e, sobretudo, o seu coração devoto a Deus. Verso 21 do capítulo 1. Um verso pequeno, mas com uma mensagem absolutamente maravilhosa. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. O modo como o capítulo 1 é concluído, por assim dizer, mostra a extensão da bênção de Deus sobre a vida de Daniel. Porque ele não ficou servindo o Império Babilônico apenas sob o reinado de Nabucodonosor. O texto diz, Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Ou seja, até a Babilônia cair diante dos medos e persas em 539. Então ele esteve de 605 a 539, durante o reinado de vários reis, não apenas Nabucodonosor. O reinado de Nabucodonosor, ele foi finalizado, acabou em 562 a.C., mas de 562 a 539, Daniel permaneceu na corte real, servindo outros reis. Ou seja, Daniel permaneceu na corte babilônica por cerca de 66 anos. Ao longo desse tempo, a despeito das provas pelas quais ele passou, ele manteve a sua identidade, ele manteve a sua piedade e o seu amor a Deus. Mesmo em um ambiente desfavorável à vida cristã, desfavorável à piedade,
Ele é definido como homem absolutamente piedoso. Mesmo em uma corte pagã, com pessoas adorando outros deuses, com pessoas tendo princípios diferentes dos dele, Daniel permaneceu sem se contaminar. Ele permaneceu íntegro. Queridos, esse texto bíblico, ele tem ensinamentos preciosos para a nossa vida. Eu expliquei a vocês o que esse texto bíblico significou, sobretudo para os judeus daquela época. O modo que eles deveriam entender esse texto para encorajá-los a viver na Babilônia por mais alguns anos. Mas eu quero extrair desse texto bíblico, à luz dessa explicação, algumas lições práticas para a nossa vida contemporânea. Ou seja, como esse texto bíblico impacta o nosso modo de ser no século 21. Não há dúvidas que haja grandes diferenças entre a Babilônia de Nabucodonosor e o mundo contemporâneo. No entanto, há uma semelhança claríssima. Ambos os ambientes são marcados por um modo de vida mundano, por um padrão de vida mundano. E por isso, ambos os ambientes podem ser descritos como desfavoráveis à vida cristã. A história de Daniel e seus amigos é um encorajamento para uma vida incontaminada, porque mesmo em um ambiente marcado pela idolatria, pela corrupção, pelo desprezo pelo verdadeiro Deus, eles permaneceram íntegros. Assim como Daniel e seus amigos estavam em uma cultura hostil, eu e você, nós também estamos. Assim como Daniel e seus amigos foram desafiados, eu e você somos desafiados todos os dias. Agora, percebam o que é interessante. Embora haja semelhanças entre a Babilônia e o mundo moderno, embora haja semelhanças entre os princípios pagãos que dominavam a Babilônia e os princípios pagãos que dominam o mundo contemporâneo, embora haja semelhanças entre os desafios pelos quais Daniel e seus amigos passaram e os desafios que eu e você encontramos nos dias atuais, parece não haver muita semelhança entre Daniel e uma boa parte de nós, se não todos, porque nós não somos Daniéis. Quando lemos esse texto, quando ouvimos essa explicação, a nossa conclusão rápida é: eu não sou Daniel. Nós não somos Daniéis. Por que nós não somos? Nós não somos porque fazemos concessões, nós abrimos mão, melhor dito, de valores inegociáveis. Via de regra, eu e você somos achados em falta, ou seja, independentemente de nossos esforços, somos incapazes de alcançar um padrão incontaminado de vida por conta própria, não é? No entanto, a boa notícia do Evangelho é que encontramos a nossa perfeição em Cristo. Ou seja, permanecemos incontaminados porque estamos em Cristo. E Ele, Cristo, é o incontaminado. Somos fiéis porque Ele foi fiel até o fim. Nós, seu povo, recebemos os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, queridos irmãos, podemos encontrar descanso, podemos descansar em sua graça e não em nossa suposta capacidade de permanecermos íntegros. Por essa razão, você não precisa ousar como Daniel. O que você precisa é confiar na graça de Deus. O que você precisa é confiar nos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A história de Daniel e seus amigos nos ensina que é possível
ter uma vida íntegra em um mundo marcado por valores e princípios que rejeitam a Deus e a sua palavra. Porque quem nos preserva íntegros é o próprio Deus, que opera em nós, opera em nosso coração a verdadeira fidelidade. A história de Daniel e seus amigos e a sua resoluta decisão de não se contaminar é absolutamente encorajadora. Se você focar na vida de Daniel e pensar à luz dos seus próprios esforços, é uma história desencorajadora. Mas quando nós entendemos que é a providência de Deus que nos ajuda, que nos mantém firmes, que inclina o nosso coração, ou seja, quando nós compreendemos que Deus governa soberanamente e cuida do seu povo, a história passa a nos encorajar, a despeito do ambiente que eu e você eventualmente estejamos. Além disso, perceba que o capítulo 1 de Daniel, como toda a sua história, é regida pela providência de Deus. Perceba a beleza do capítulo 1, queridos irmãos. O verso 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Consequentemente, entregou a Nabucodonosor alguns da linhagem real, como dos nobres. Ou seja, Daniel e os seus amigos foram exilados pela providência de Deus. Não foi Nabucodonosor por causa da sua força ou da sua política expansionista que dominou. Foi o próprio Deus que os entregou. A mesma providência os manteve na Babilônia incontaminados, porque além dos nomes babilônicos que não tiveram efeito algum, o verso 9 diz: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ou seja, Deus inclinou o coração do chefe dos eunucos e do cozinheiro-chefe para que atendessem ao pedido de teste de Daniel e seus amigos. O resultado, ao final de 10 dias, não foi outro, a não ser um milagre da parte de Deus, mais uma vez Deus manifestando a sua providência, cuidando do seu povo. Verso de número 15, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Dificilmente alguém ficaria robusto, mais uma vez, comendo legumes e bebendo água, mas Deus estava no controle. Ao final do período acadêmico em que os jovens foram submetidos a um exame oral, o rei não teve outra conclusão, a não ser dizer: entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso não aconteceu por causa do desenvolvimento intelectual daqueles jovens, mas porque o próprio Deus deu a eles, verso de número 17, conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Ou seja, a história de Daniel e seus amigos é estimulante, se você compreendê-la corretamente. Porque, embora nós não somos Daniéis, nós não dependemos da nossa força, mas da graça de Deus. Lembre-se, eu e você podemos viver nesse mundo incontaminados, porque Cristo é o incontaminado. Essa história mostra que Deus cuida daqueles que lhe pertencem e os capacita para viverem em uma cultura hostil de um modo íntegro, não fazendo concessões, tampouco abrindo mão de valores inegociáveis. Nós, povo de Deus, não vivemos, escute isso, por favor, nós, povo de Deus, não vivemos na dependência de nossos esforços ou inteligência, mas sempre dependendo da providência do bom Deus, que governa e cuida de todas as coisas, inclusive do seu povo. O plano e propósito de Deus é santo. Ele sempre vai manifestar o seu cuidado para o seu povo, ou com o seu povo, em dias difíceis. Por isso,
quem nos preserva incontaminados é o próprio Deus em sua graça e bondade. Esse é o ponto principal do capítulo 1, a fidelidade de Deus para com aqueles que lhe pertencem. Lembre-se, Deus está cuidando da sua vida. Mesmo que talvez você faça análise que muitos dos judeus cativos fizeram, os dias parecem sombrios, parecem difíceis, parece que eu não enxergo solução, estou longe de casa, distante da minha família, a minha terra está destruída, o templo está destruído. Apesar de tudo isso, Deus está cuidando do seu povo. Aleluia. A despeito da situação, querido irmão, querido irmão, que você eventualmente esteja passando, lembre-se, Deus está cuidando da sua vida. Amém. Deus abençoe vocês.